uma vez salvo, salvo para sempre? Mas não é assim que a Bíblia diz. No vídeo de hoje, um texto do pastor Antônio Gilberto, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em junho de 1975. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Deus oferece a salvação e, mediante seu Espírito, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O homem aceita ou rejeita. Ver a expressão bíblica tão comum, aquele que implica em livre escolha. Tratando-se de salvação, é claro. Segundo Efésios 1, 11 e 12, a predestinação é para os que de antemão esperam em Cristo. Cristo morreu somente pelos eleitos. A Bíblia afirma o contrário disto em texto como 1 de Timóteo 2, do 4 ao 6, 1 João 2 e 2, 2 Pedro 3 e 9, Atos 2 e 21, 10 e 34, Tito 3 e 11, Hebreus 2 e 9, João 3 e 16, 2 Coríntios 5 e 14. Cremos que a pessoa que crê em Jesus torna-se um dos escolhidos de Deus. A Bíblia declara: todos os que nele crerem receberão o perdão de seus pecados. Atos 10 e 43. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16 e 31. Ora, aqui não se trata somente de eleitos. Somos predestinados e escolhidos porque somos parte da igreja. E não somos parte da igreja porque somos predestinados. Segundo a parábola de Mateus 22, do 1 ao 14, muitos foram chamados. Escolhidos foram os que aceitaram o convite do rei. Os chamados foram todos os convidados. Os escolhidos foram os que aceitaram. Tais escolhidos ou eleitos ainda podem tropeçar, segundo de Pedro 1 e 10. A graça de Deus é irresistível. A Bíblia mostra que, através dos tempos, o homem sempre resistiu à graça de Deus por sua incredulidade. Atos 7:51, Hebreus 2, versículo 3, 1 Tessalonicenses 5:19, Provérbios 1, do 23 ao 30, Mateus 23, versículo 37, 2 de Pedro 2 e 21. A ação do Espírito Santo no pecador, conforme João 16 e 8, é persuasiva, não compulsória. Isto é evidente na frase resistis ao Espírito Santo em Atos 7:51 e outras referências como Efésios 4:30, Tiago 5:19. A predestinação não implica em pré-ordenação. Predestinação resulta da onisciência de Deus. Pré-ordenação, no sentido estrito, aparece uma vez na Bíblia em 1 Pedro 1:20, concernente a Jesus. Ordenar, sim, aparece muitas vezes, sendo uma resultante do momento e não de decisão divina tomada na eternidade passada. Um cristão não pode perder-se. Caindo em pecado, Deus insistirá e por fim o mesmo salvar-se-á. Uma vez salvo, salvo para sempre. Afirmar isto é crer no raciocínio humano e desprezar a palavra de Deus. Aqui estão alguns avisos da palavra de Deus neste sentido. Ezequiel 18, versículos 24 e 26. Ezequiel 33, versículos 13 e 18. Hebreus 13, do 12 ao 14, Hebreus 5 e 9, Hebreus 12 e 25. 2 de Pedro 13 e 17, 2 de Pedro 2, do 20 ao 22, Romanos 11, 21 e 22, Jeremias 17 e 5, 1 de Timóteo 1 e 19, 1 de Timóteo 4 e 1, 1 de Timóteo 5 e 15, Deuteronômio 30 e 19, 1 Crônicas 28 e 9, 2 Crônicas 15 e 2, Mateus 5 e 13, João 15 e 6,
1 de Coríntios 10, do 1 ao 12, Apocalipse 2 e 5, Apocalipse 3 e 11, Gálatas 5 e 4. Veja o ser condicional quanto à salvação em Hebreus 3, 6 e 14 e outros passos semelhantes. O texto de João 6 e 37 refere-se a Jesus não recusar o pecador no momento deste vir a ele. Quanto a João 10 e 28, basta ler o contexto, o versículo 27, o qual mostra as condições da ovelha para que nunca pereça e nunca saia das mãos de Jesus. Além disso, a expressão vida eterna, no referido versículo 28, e em muitos outros passos bíblicos, refere-se mais à qualidade da nova vida que recebemos por Jesus e não simplesmente a extensão dessa vida, uma vez que todo ser humano viverá sem fim, seja qual for seu destino. Se não há perigo de queda para o crente, porque a Bíblia adverte e avisa tanto para que ninguém caia, não há, pois, segurança para ninguém estando em pecado. Jesus guarda do pecado, não no pecado. Ver as palavras de Jesus nesse sentido em João 15 e 6. A real segurança da salvação está em Jesus Cristo, Hebreus 7, 25, Filipenses 1 e 6. Estamos seguros enquanto permanecermos nele, João 15, do 1 ao 6. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, 1 de Pedro 1 e 5. A salvação é eterna para aqueles que obedecem, Hebreus 5 e 9. Outros textos sobre a segurança do crente estando em Cristo Romanos 14, 4, Salmos 91 e 4, Salmos 16 e 8, Hebreus 4, do 14 ao 16, Salmos 62, Filipenses 4 e 13, Isaías 40 e 29, Isaías 41 e 10, Hebreus 13 e 5, 2 de Timóteo 1 e 12, 1 de Coríntios 1, do 8 e o 9. A palavra também afirma que aquele que diz está nele deve andar como ele andou, 1 de João 2 e 6. Não há segurança fora de Jesus e fora do seu aprisco. Nossa perseverança e segurança depende do nosso contato e comunhão com ele. Como seres morais, somos responsáveis quando violamos suas leis, Ezequiel 18 e 20, Lamentações 13 e 39, Deuteronômio 24 e 16. A segurança do crente está, pois, no poder de Cristo como Salvador. 1 de Pedro 1 e 5, na fidelidade do Espírito Santo, que em nós habita na certeza das promessas divinas e na eficácia infalível da oração. O crente deve obedecer a Deus não para que sua obediência o salve ou o conserve salvo, mas como uma expressão da salvação e manifestação do seu amor para com aquele que o salvou. O amor promove a obediência. Repetimos, há um elevado número de crentes por aí afora, dependendo de sua obediência, isto é, daquilo que fazem ou deixam de fazer para conservar a salvação. Isso é areia movediça. Termina em frustração, aflição, incerteza e fracasso. A ideia prevalecente em muitos lugares do pecador dar seu coração a Cristo para ser salvo não é evangelho nenhum. O pecador, por melhor que for, nada tem para oferecer a Deus em troca da salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. O pecador precisa apenas receber pela fé aquilo que Deus oferece, o perdão dos pecados e a vida eterna. Não nos tornamos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela fé em Jesus Cristo. Atos 16 e 31. A conservação da salvação vem também pela fé nele, pois escrito está, o justo viverá da fé. Romanos 1 e 17. Que Deus nos conceda a cada dia uma visão espiritual cada vez mais ampla e profunda para compreendermos, dependendo da palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo, o escopo, o fundamento e a sublimidade da gloriosa salvação que Jesus Cristo consumou, da qual, pela graça de Deus, já somos participantes. Glória, pois, a Ele.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.